Olá! Vamos lá continuar aprendendo um pouquinho sobre o círculo cromático? Se você viu o vídeo anterior, então você já construiu juntamente comigo este círculo cromático utilizando uma caixinha de 12 cores de giz de cera comum, tá bem? Se você não assistiu, o vídeo tá aqui no canal Construindo o Círculo Cromático com Giz de Cera. E aí você pode acessar, pode ver como fazer e já montar o seu círculo cromático. Nesse vídeo agora, então, nós vamos aprender sobre cores complementares, análogas, a triangulação, meio complementares ou complementares diluídas, a forma de combinação em retângulo e quadrado. Então, são 6 formas de combinação. E para isso, então, eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples da gente conseguir construir esse trabalho. Eu peguei aqui uma tirinha de papel e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Olha, quando a gente coloca aqui a tirinha de papel formando um ângulo de 40 graus, eu vou então separar aqui, olha. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um triângulo de 5 por 5. Vou colocar aqui. Tem 5 mesmo, gente? Tem. E vou aqui, olha. Cortar aqui. Esse aqui vai ser o meu centro. E essas serão as análogas. Eu costumo chamar de cores análogas as cores do sorriso. E vocês vão entender já por quê. Vou recortar. Vocês vão entender. Olha, se eu colocar aqui, olha, no centro, eu vou ter, então, sempre 3 cores que vão formar as minhas cores análogas. Então, 3 cores aqui formariam um sorriso. Quer ver? Olha só. 3 cores. Vou fazer diferente, ó. Vou colocar assim, olha. O meu centro. Análogas. São o sorrisinho aqui, ó. Bom? Então, a gente tem os 2 cantinhos da boquinha e o meinho, ó. 1, 2, 3. Então, são as cores sorridentes. E aí, a gente pode ir movendo isso daqui no nosso círculo, olha só, e colocando sempre cores análogas. Eu digo que são as cores do sorriso, que são as cores amiguinhas, né? Sabe quando anda aquela molecada, tudo sorrindo, brincando no shopping, e eles formam aquele paredão? Então, eles estão sempre assim, ó, um do ladinho do outro, né? Tem 3 amigas andando juntas, elas estão sempre uma do ladinho do outro. Então, a gente tem isso aqui, olha, são sempre formadas por 3 cores, as cores análogas, e elas podem ser combinadas desta maneira. Sempre você colocando aqui, olha, no centro, você vai ter cores análogas, certinho? Eu tenho também o que nós chamamos de cores meio complementares. Mas aí, para falar de meio complementares, primeiro eu preciso falar de complementar, correto? A complementar, eu falo que são as cores casadinhas, sabe que nem tampa e panela? Elas estão sempre em sentidos opostos, a panela está por baixo e a tampa por cima, mas elas se completam. Então, olha só, sempre que eu for colocar um lápis aqui no meio e eu for girando esse lápis no centro, eu vou ter cores complementares. Então, quem complementa a cor amarela é o roxo ou violeta. Quem complementa o vermelho, aqui, o vermelho tá aqui, é o verde. Então, sempre uma cor primária com uma secundária.
E quando é terciária, vai acontecer aqui. Terciária com terciária. Mas basta você colocar o lápis aqui no centro, que você vai conseguir achar quem são as complementares. Mas existe uma outra forma de complementar, que a gente chama de complementar diluída ou complementar meio complementares. Dessas meio complementares, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mesmo triângulo, só que agora eu vou dobrar ele ao meio. Eu vou ter, então, essa linha do meio aqui. Daí, eu vou pegar, então, as duas metades e vou dobrar novamente ao meio. E ao meio. Certo? E aí, eu tenho, então, esse meu triângulo repartido em 4. Olha aqui. Aqui. Opa. E aqui. Tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas duas no centro. Vou recortar esta lateral e esta lateral. Daí, eu vou pegar essa pontinha aqui e vou encostar lá na outra, olha. Bem? E aqui eu vou ter, então, olha, o meinho do meu triângulo. O que eu vou fazer agora? Olha, eu vou posicionar esse miolinho aqui no meio do meu círculo. E conforme eu girar agora esse círculo, eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Olha. Eu vou ter aqui, olha, 1, 2, 3 cores, tá bem? Então, toda vez que eu colocar aqui, eu vou ter, então, 3 cores. O que acontece, que vocês vão ver sempre nesse caso? Eu tenho o laranja e o azul seria o seu complementar. Quando a complementar ela é dissolvida, eu tenho, então, azul violeta e azul esverdeado. Então, eu vou combinar essas 3 cores ao invés de combinar as complementares. Vou utilizar esta, esta e essa daqui. Essas daqui são as meio complementares. Complementares. Gente, a letra vocês não reparam, tá? Então, é sempre assim. Eu vou pegar, aqui então, aqui se você quiser também, ó, você já pode ter aqui, olha. Nesse mesmo triângulo, a gente tem sempre as complementares. Aqui, ó. E as meio complementares, tá? Então, o centrinho tem que estar sempre aqui pra gente conseguir achar quais são aqui, ó. 1, 2 e 3. Certo? Aí, o que mais que nós temos? Já mostramos, então, pra vocês as análogas, as complementares e as meio complementares, certo? A gente coloca aqui, ó, uma de frente para a outra, pega as laterais dela. Aí, nós temos, então, também a triangulação, que são triângulos de mesma distância. O que é que significa isso? Significa que nós vamos pegar dentro disso daqui, se nós temos 12 e nós vamos pegar 3, nós vamos pegar então e dividir. 12 dividido por 3 dá 4,
certo? Então, nós vamos pegar aqui, olha, de 4 em 4. Então, seria aqui, olha, deixa eu separar. 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. E depois eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Então, percebe que a gente vai girar em torno das cores primárias, olha só. Vermelho, azul e amarelo formam um triângulo, então é uma triangulação de cores. Se eu for girando isso aqui, olha, do lado e do lado, então sempre com 3 gomos de distância um do outro, eu tenho uma triangulação de cores, que também é uma forma de combinação. Essa forma de combinação, ela é sempre mais vibrante, então é para quem gosta daquelas cores mais contrastantes, ela vai ser uma combinação legal, tá bem? Olha lá, se a gente girar aqui novamente, nós temos então aqui, olha, o verde, o violeta e o laranja. Então, são sempre combinações bem gritantes, tá bem? Depois nós temos a forma quadrada, e aí para a forma quadrada, nós vamos fazer da seguinte maneira, olha. Vamos separar o nosso quadradinho. Deixa eu ver o que sobrou aqui para mim. 4 por 4. É um bom tamanho. Essas medidas, gente, são só exemplos, tá? Exemplos aqui que dentro dessa nossa medida aqui que eu usei o CD, elas são boas medidas aqui. Daí eu vou achar o meio. Deixa eu achar aqui. O nosso miolinho. Opa. Vamos lá. Esses papeizinhos, eles facilitam pra gente. Quando a gente compra o círculo cromático, ele vem com umas pecinhas bem assim, tá? No meio dele. Então, olha, a hora que a gente vai girar aqui, a gente vai conseguir sempre 4 cores, olha. 1, meu meio tá aqui. 1, 2, 3, 4. E a gente vai fazer essa combinação dessas 4 cores. Aqui no caso, olha, o azul, o amarelo esverdeado, o laranja e o roxo ou violeta. Então, é uma forma de combinação de cores também que dá pra gente fazer. Outra forma de combinar é a forma retangular. E aí, eu vou pegar a partir desse mesmo quadradinho aqui e vou pegar aqui, ó, 4... por 6. Vou achar o meio também. Ó, eu medi 4 por 6 e vou achar o meio também. Tenho o meu miolinho. E também vai me dar 4 cores, porém, olha só. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 2 pares de complementares com a distância de 3 gomos aqui, olha. 1, 2, 3, aqui 1. Opa. 1, 2, 3 e aqui 1. Certo? E aqui eu tenho, então, as cores para eu combinar. À medida em que eu giro, eu vou ter, então, novamente, sempre assim, olha. 2 e 2, certo? Pra gente combinar. Então, é uma dica bem simples de como nós vamos combinar. Esses papeizinhos são só para eu poder mostrar para vocês com mais facilidade, sem ficar riscando aqui o círculo cromático. Eu vou disponibilizar depois para vocês uma imagem que mostra o que são as complementares, análogas, triangulação, meio complementares, retângulo e quadrado,
para que fique mais fácil de vocês visualizarem. Mas essa é uma forma bem simples da gente conseguir, então, fazer esse processo aqui, né, na nossa rodinha de cores, e a gente consegue, então, trabalhar com ela, tá bom? Vou fazer aqui uma amostrinha de combinação, pra gente ver mais ou menos como isso funcionaria na prática. Vamos pegar aqui, então, olha, nossas complementares, lembram? As complementares, elas são opostas, certo? Então, aqui eu tenho, vamos pegar uma cor mais simples aqui, olha, azul e laranja. Então, se eu colocar aqui para combinar, eu vou ter azul e laranja. Então, as complementares, elas sempre são combinações bem vibrantes. Depois, eu vou ter aqui, olha, vamos pegar, vamos girar. Vamos pegar aqui as triangulares, as meio complementares, né? Gente, não precisa lembrar o nome, não, tá? É só para saber, assim, mais ou menos como funciona. Olha lá. Então, eu peguei aqui, olha, azul, vermelho, violeta e amarelo. Então, vamos lá. Azul, vermelho, violeta, aqui eu não tenho, mas ele é duas de vermelho, ó, para uma de azul. Então, o que eu vou fazer aqui? Vermelho, azul, vermelho. E o amarelo, que é a nossa última cor. Então, seria esta combinação aqui. Vou passar a borrachinha, porque aí dá pra gente visualizar melhor as cores, tá? Que aí ela fecha o papel. Olha lá. Então, também são combinações bem interessantes. Daí, nós vamos pegar, então, cadê aqui? Uma combinação quadrada. Uma combinação quadrada, vamos pegar aqui no centro. Olha. Então, eu tenho aqui o azul esverdeado, que é duas partes de azul para uma de verde. Então, vamos lá. Azul, verde e azul. Eu tenho o violeta, que é uma de azul com uma de vermelho. Então, vamos lá. Uma de azul com uma de vermelho. Eu tenho o vermelho alaranjado, que são duas de vermelho e uma de laranja. Então, eu vou fazer vermelho, laranja, vermelho. E eu tenho o amarelo puro. Vamos lá, cadê minha borrachinha? Olha lá. Vamos fazer, então, a nossa combinação retangular. Coloca lá no centro. Se tiver difícil de enxergar o centro, gente, pode fazer assim, ó. Dobra aqui. Ó. Deixa eu mostrar, né? Saiu da câmera. Ó. Dobra ao meio e faz um picote aqui, que aí vai ficar fácil de achar o meio ali, olha, tá? Mas lembra, ó, uma cor aqui no meio, duas pra cá, uma cor no meio, duas pra cá. Ficaram pra mim, então, o azul, o verde
o laranja e o vermelho. Azul, verde, laranja e vermelho. Vamos lá? E aí, gente, apesar de que assim, aqui eu tô colocando apenas um tom de cada cor. Então, só esse verde, só esse azul. Mas aí nós temos a gradação aqui, olha, do tom mais claro pro tom mais escuro. Então, quando a gente pega azul, qualquer tom de azul. Verde, qualquer tom de verde. Não de cor, tá? Isso é cor, isso é tom. Cores, tons, tá bom? Tom é gradação de claro e escuro. E cor é que varia de uma para outra. E a gente pode pegar também... Cadê as minhas análogas? Minhas amigas, minhas cores amigas. Olha aqui minhas cores amigas, gente. As minhas analoguinhas. Azul água, azul e azul violeta. Então, eu vou ter o azul puro. Depois, eu vou ter duas de azul para uma de verde. Então, eu faço azul, verde, azul. E a outra que eu tenho é duas de azul para uma de vermelho. Então, azul, vermelho e azul. E a hora que a gente passa a borrachinha, elas conseguem se misturar. E aí, elas revelam exatamente a cor que a gente obteve na mistura. Certo, gente? Então, olha só que bacana, né? Uma forma da gente utilizar aí o nosso círculo de cores, o círculo cromático, para que ele serve, como a gente faz essa combinação de cores. A Gabi, precisa ser só 3 cores? Não, gente, pode fazer de 4, tá? Pode fazer de 5. Análogas são sempre aquele paredão de... São as amiguinhas de mão dada, sabe? As complementares, elas são sempre opostas. As quadradas, então, elas têm a mesma distância umas das outras. Olha, 1, pula 2, pega 1, pula 2, pega 1, pula 2, pega 1, pula 2, chegou lá de novo. As retangulares, ela vai diminuir 1 pra cá, 1 pra cá, certo? Então, ela vai ficar 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, certo? Então, dessa forma, a gente vai fazendo as combinações. Como eu disse, eu vou deixar aí pra vocês uma foto que mostra exatamente tudo bonitinho desenhado, pra não ficar fazendo um monte de círculos cromáticos, então eu fiz dessa forma que é pra gente poder compreender aí um pouquinho como é que funciona. Deixa eu pegar pra vocês um que eu tenho impresso pra mostrar do que é que eu tô falando. Ó, gente, então esse daqui, olha, é o que eu tenho impresso, que é o mesmo círculo cromático que a gente fez aqui. Vocês vão querer comparar? Se eles estão parecidinhos? Estão, né? Olha lá, olha. Amarelo, amarelo esverdeado, verde, verde azulado, azul, tá? Então, olha só como as nossas cores, elas estão bem próximas, que mostra que a nossa combinação aqui tá bem certinha, tá bom? Olha, aqui tudo que eu falei pra vocês. Se eu mostrar pra vocês a minha mesa, a bagunça que tá, enfim. Então, nós temos aqui, olha, eu vou passar pra vocês depois. As cores primárias, as cores análogas, que são as cores vizinhas, são as amiguinhas de mãos dadas. Nós temos as cores secundárias, que nós construímos no círculo. Nós temos as cores complementares, que nós falamos que elas são opostas. Lembra quando a gente coloca o lapisinho? Olha, elas são opostas. Nós temos as análogas, que é o sorrisinho das amigas. Quando a gente divide o círculo dessa forma aqui, olha, esqueci de falar pra vocês, do amarelo esverdeado, isso,
do amarelo esverdeado, aqui, ó, metade certinha do círculo, tá? A gente vai ter, então, cores quentes e cores frias. Então, são cores que remetem pra gente ao frescor, sabe? Aquela sensação de banho tomado, olha só. As cores de lavanda, cores do céu, as cores de grama verdinha, bem... Então, assim, são cores que acalmam, são cores frias. E nós temos as cores que transmitem mais energia, que nos lembram aqui, olha, os raios de sol, vermelho, laranja, amarelo mais vibrante. Então, são cores mais iluminadas que a gente chama de cores quentes. E aqui nós temos, então, nessa tabela, olha, cores quentes e cores frias, todas as cores complementares decompostas, as cores intermediárias, que a gente vai intercalando aqui uma com a outra. Então, nós temos aqui também. Todo esse material foi retirado da internet, tá, gente? Olha, teoria das cores, também eu consegui imprimir isso aqui pela internet, tem o mesmo círculo cromático. Então, nós temos aqui, ele divide, olha, cores frias ou passivas e cores quentes, ele determina como ativas. Depois, nós temos, então, isso aqui é até legal que ele tem ó, o significado das cores, né? O que cada cor transmite e representa. O vermelho representa intensidade, fogo, sangue, energia, paixão. Então, dá pra gente ter uma noção bacana também de acordo com aquilo que você quer transmitir no seu desenho, certo? Aquela combinação retangular que eu falei pra vocês é o que ele chama aqui de complementar dupla. Então, ele vai pegar e vai formar um retângulo. Se você chegar aqui e unir os 4 pontos, você vai ter um retângulo. A gente tem a tríade que eu falei pra vocês, que a gente vai pegar a partir das cores primárias e vai girar, e nós vamos ter aqui complementar decomposta, que eu já comentei com vocês. Essa daqui é a imagem que eu acho que fica mais fácil pra gente poder gravar, olha, certo? Complementar, análoga, ó como forma um sorrisinho. Esse aqui é o sorrisinho daquele de aparelho, ó, aparelho metálico. Triangulação, quadrado, retângulo, meio complementares ou complementar decomposta. E depois ele ainda mostra aqui pra gente, olha, a harmonia monocromática. O que seria a harmonia monocromática? A harmonia monocromática é quando a gente vai pegar aqui, olha, dentro de uma mesma cor, lembra que eu falei? Cor, 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 cor. Tom e cor. Quando a gente pega dentro de uma mesma cor, então, o verde, eu tenho do verde claro ao verde escuro. O verde azulado, eu tenho desde o tom mais claro ao tom mais escuro. Então, são variações de tons dentro de uma mesma cor. Então, é uma harmonia monocromática. Nós temos também um outro material que é tudo retirado da internet, que ajuda a gente a entender, então, como funciona a questão da matiz. A gente vê muito isso no computador, que é a escala de valor, né, e saturação da cor. Então, toda vez que a escala de valor, que é a harmonia monocromática, tá? Ela vai para o preto, nós temos aqui, ou a escala de valor para o branco, e quando ela vai para o cinza, nós temos a saturação da cor. Então, isso daqui também é bem interessante, porque com todas elas a gente consegue trabalhar cores, escalas monocromáticas. Tem uma outra imagem aqui que também mostra, olha, menos saturação, mais saturação. Ele vai para o cinza. Quando ele vai para o branco ou para o preto, a gente fala de valor. Valor alto, com muita luz, valor baixo, com pouca luz. Lembra que eu falei que o branco é luz e que o preto é sombra? Então, a gente tem escala de valor. E escala de saturação é quando a gente vai da cor pura e vai simplesmente diminuindo, diminuindo até chegar num tom de cinza. Isso é saturação. Aí a gente mexe na saturação, a gente vai lá mexer nas nossas fotos para postar no Instagram.
Aí você tem lá saturação. E aí a nossa foto fica lá meio cinzenta, a gente vai aumenta a saturação, as cores ficam mais vivas, tá? Então, cores mais vivas ou mais apagadas, cores mais claras e cores mais escuras. Apagadas ou vivas, saturação. Claras e escuras, valores. E essa outra impressão que eu tenho aqui também retirado da internet, que é muito legal, que são só sugestões que eu tenho aqui para vocês, que são pele em tons quentes e peles em tons frios. Então, ele dá aqui as combinações para os tons pra gente combinar, para compor tons de pele clara, tons de pele morena, tons de pele escura, e aqui com tons frios e aqui com tons quentes. Então, é bem legal mesmo, e aí ele coloca aqui, olha, peles amareladas e esverdeadas, tom de pele médio, exposta ao sol a pele fica bronzeada, que ele vai mostrar aqui. Combina mais com joias em ouro, os tons frios já combina mais com joias em prata. Então, isso aqui tem uma porção de informação a respeito de cores que a gente nem precisa ir para essa questão tão complexa mesmo. Mas se você conseguir entender pelo menos isso daqui, olha, o que é o círculo cromático, quais as formas de combinação que a gente tem, para você combinar mais ou menos as suas cores e saber como que a gente vai unir as cores primárias para formar cores secundárias e cores terciárias, já tá de bom tamanho por enquanto. Então, depois a gente vai começando a ficar uma coisa assim muito profissional, e aí acho que a gente perde a diversão para ficar profissionalizando as coisas, e acho que não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é colorir e se divertir, tá bem? Eu vou procurar na internet certinho de onde eu tirei, vou deixar os links para vocês de todas essas imagens aqui, e aí então vamos construir aqui. E aí dessa forma você pode fazer uma tabelinha sua também de combinação, e aí você quando vai escolher para pintar lá o seu desenho já tem uma noção do que você quer fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido um pouco para vocês, pelo menos a título de esclarecimento, de uma visão geral do que é o círculo cromático e as formas de combinações de cores, e que tirem aí o melhor proveito para vocês, tá bem? Beijos mega coloridos para vocês no coração de cada um que tem acompanhado aqui o canal. E é lógico, né? Até o próximo vídeo!